Bom dia, boa tarde, boa noite. Meus queridos, estamos quase chegando ao fim, são mais 2 vídeos apenas, né? E são vídeos mais curtos, são vídeos bem leves a respeito da devoção do Sagrado Coração de Jesus. No primeiro vídeo nós vimos a respeito do consagrar-se, porque, para que se consagrar, o que significa a nossa consagração, que é uma vivência mais radical da nossa consagração batismal. Vimos a respeito no último vídeo da história da devoção ao Sagrado Coração de Jesus, como ela iniciou e como ela chegou até os nossos dias. E hoje nós vamos falar um pouquinho da grande apóstola do Sagrado Coração de Jesus, Santa Margarida Maria Alacoque, aquela para quem o Senhor abriu seu peito e lhe mostrou o seu coração, ardendo em chamas de amor por nós. Santa Margarida, a pequena Margarida, nasceu dia 22 de julho em 1647, na Borgonha, França. Seu pai era um juiz e notário real, mas um homem, apesar disso, apesar da função, ele era um homem de poucas posses. Quando tinha 8 anos de idade apenas, Santa Margarida foi surpreendida pelo falecimento do seu pai. E ela precisou, então, ser enviada para a Escola das Clarícias, em Charlottes. Ali, uma estranha enfermidade acometeu Margarida e reduziu ela num estado de debilidade muito preocupante. E, após passado algum tempo, sua mãe então pegou Margarida e levou novamente para casa. Ela conta na sua biografia que ela passou 4 anos sem poder caminhar. Quando ela percebeu a ineficácia dos remédios, que nada fazia efeito, ela voltou-se à Virgem das Virgens, Nossa Senhora, e fez um voto a Nossa Senhora de entrar para a vida religiosa caso ela fosse curada. Ela foi atendida tão rapidamente que ela não teve dúvida de que era Nossa Senhora que lhe atendia aquele pedido. Quando Margarida tem apenas 4 anos de idade, ela várias vezes já sentia a vontade de consagrar-se, e ela se consagrava a Deus com uma pequena oração que dizia: ó meu Deus, eu vos consagro minha pureza e vos faço voto de castidade perpétua. Então, ela ainda era muito jovenzinha e já fazia essa oração. E aos 8 anos, quando ela perde o pai, ela entra, ela é enviada para esse mosteiro para ser educada lá. Ela lá é acometida de uma doença, passa 4 anos com essa doença, e então, aos 12 anos de idade aproximadamente, ela faz esse voto de consagrar-se a Nossa Senhora, e então ela é curada. Tudo isso ela conta nas suas memórias, na sua biografia. É um livro até fininho, bem prático, bem fácil, bem bom de ler. Ela vai dizer que ela sequer entendia direito o que significava essas coisas, mas tudo isso é bom para a gente observar e ver o início extraordinário da história da vida de Santa Margarida. É uma coisa assim belíssima. Jesus já ia preparando ela desde muito a tenridade para pertencer somente a Ele. Porque Jesus já sabia da grande missão que ela teria de ser a grande mensageira do Sagrado Coração de Jesus. Aos 17 anos de idade, apesar disso tudo, aos 17 anos de idade, a mãe de Santa Margarida e os irmãos dela decidiram que ela deveria se casar. Deixaram então a filha esperar um pouco mais, ter um pouco mais de idade, deixaram ela alimentar as coisas que ela alimentava, e aos 17 decidiram então de que ela deveria casar. Ela,
com muito amor pela mãe, amor pelos irmãos, tudo, passou a frequentar algumas festas próprias da sua idade, para aquela época, mas sempre guardando-se de não ofender a Deus, porque no íntimo dela, ela sabia que ela tinha oferecido a consagração, né? Mas só que no participar dessas festas, ela começou a se simpatizar com a ideia de se casar. Mesmo assim, ela já tinha vários pretendentes, tá? Muitos homens, né, queriam casar-se com ela, ela era uma pessoa de grande virtude. E aí, dentro dela, começou a travar essa disputa entre a consagração que ela tinha prometido à Nossa Senhora de entrar para a vida religiosa, o voto que ela fez à Nossa Senhora, e a ideia do casamento, do matrimônio, que também ganhava um pouco de espaço no seu coração, né? Então, as duas coisas falavam dentro dela. Ela pensava assim, né, que se ela casasse, talvez ela pudesse ajudar a mãe, porque a mãe também nessa época já se encontrava um tanto quanto enferma. De outro lado, a avó lembrava do voto de castidade que ela tinha feito na infância, então isso era uma luta constante dentro dela. Não importa se ela era muito criança quando ela tinha feito, mas para a época ela mais ou menos compreendia bem o que ela tinha prometido. Porém, ela foi ajudada de um modo assim muito sensível por Nosso Senhor. E então a vocação religiosa dela acabou por vencer. Em 1671, ela entrou para o postulantado do Mosteiro da Visitação em Paralemonial. Antes disso, eu gostaria de dizer que Santa Margarida e a sua mãe e os irmãos, eles passaram muito trabalho na infância. Por quê? Porque era comum naquela época, como o pai morreu, quem veio administrar os poucos bens da família era um tio. E esse tio, ele era muito severo. Então, muitas vezes, a própria Margarida, apesar de ter algum recurso, ela tinha que mendigar nas ruas pelo pão. Mas ela e a mãe, elas não murmuravam, nem mesmo uma com a outra, para que não pecassem. Então, elas passavam as dificuldades todas e evitavam bastante a murmuração pela situação que viviam. Depois de ela entrar, né, então em 1671, ela entra para o Mosteiro da Visitação, e, lá em Paralemonial, e com algum tempo as mestras, as superioras delas, elas vão se convencendo da santidade de Santa Margarida e também das revelações que ela recebe. Porém, havia assim algumas oposições também dentro, não era assim, todo mundo chegava e acreditava nas coisas que ela falava, não. Tinha aqueles que não acreditavam, que falavam que era coisa da cabeça dela. Porém, o grande apoio para Santa Margarida Maria veio de São Cláudio, de La Colombière. Ele era um jovem sacerdote jesuíta e durante muito tempo ele foi confessor de Santa Margarida Maria e ele testemunhou algumas visões dela. Após uma existência em que Santa Margarida se consumiu, né, sem cessar pelo Sagrado Coração de Jesus, ela veio então a deixar essa nossa terra, partir para o Reino Celeste, no dia 17 de outubro de 1690, aos 43 anos de idade, muito jovem, né? Ela foi canonizada por Bento XV no ano de 1920 e seu corpo está colocado no altar da capela do convento onde ela viveu e onde os peregrinos vão, então, para alcançar muitas graças. Essa é a nossa querida Santinha, bem resumida a história da vida dela, bem resumida mesmo, tá certo? Bom, vamos falar um pouquinho das aparições, que também nos interessa bastante. A gente, entre as muitas, né, revelações, aparições de Nosso Senhor com ela, nós vamos passar aqui as 3 aparições.
Então, Santa Margarida teve 3 grandes aparições de Nosso Senhor para ela. A primeira grande aparição se deu no dia 27 de dezembro de 1673, na festa de São João Evangelista. Santa Margarida, ela estava em oração diante do Santíssimo Sacramento, quando ela se sentiu invadida pela presença de Deus. Ao exemplo de São João, né, que na última ceia encostou o seu ouvido no coração de Jesus, essa humilde freirinha teve a graça de repousar um longo tempo no peito de Nosso Senhor, e Nosso Senhor, então, lhe revela os segredos do seu sagrado coração. Jesus vai dizer, então, para Santa Margarida Maria: meu coração está tão apaixonado de amor pelos homens, e por ti em particular, que não podendo mais conter as chamas de sua ardente caridade, é preciso que as espalhe por seu intermédio e tu as revele, para que enriqueçam os seus preciosos tesouros. Jesus então se mostra inteiramente a ela. Enquanto Jesus fala essas coisas para ela, ele mostra para ela o seu sagrado coração. Ele abre o peito e lhe mostra o seu coração. Ela vai revelar, vai nos contar na biografia, que o coração, como que um trono de fogo em chamas, mais brilhante e mais refulgente que o sol, e transparente como cristal. A chaga aberta pelo soldado na cruz aparecia bem visível. Estava cercado com uma coroa de espinhos e no alto uma cruz, a mostrar que deste coração sagrado foi formado, que a cruz estava plantada nele. Ao dizer, meu coração está tão apaixonado de amor pelos homens, e mostrando ao mesmo tempo o seu coração, Jesus chama-nos a nós a abrirmos também o nosso coração de pedra para sermos inundados pela corrente de amor que jorra do seu sagrado coração. A segunda grande aparição de Nosso Senhor acontece numa primeira sexta-feira do ano de 1674. Santa Margarida estava de novo aonde? Diante do Santíssimo Sacramento. Você que é adorador, quem sabe não recebe essa graça também, né? Mais uma vez, Margarida está lá, diante do Santíssimo Sacramento, adorando Nosso Senhor, e Nosso Senhor vem falar com ela, e ele vai dizer que dos homens ele não tem senão somente friezas e repulsas, por todo esse meu desejo em lhes fazer o bem. Então, Jesus é quem se consola com ela. Jesus se consola com Margarida. Ele diz para ela, olha, dos outros eu faço só o bem dos homens e só recebo frieza, repulsa. Eles não me querem, entende? E ele então recebe todo esse amor, todo esse carinho de Santa Margarida Maria. Jesus pede então a Santa Margarida Maria que dê reparação pelas ingratidão dos homens. E desse pedido então nasce a prática de fazermos a hora santa. E em muitos lugares ela é feita na própria primeira sexta-feira do mês, antes da Santa Missa, né? Mas na maior parte das vezes é feita na quinta-feira. Tá? Então a prática vem daí, para dar reparação a esse amor de Jesus que não é correspondido. A hora santa, né, já que a gente está falando, vamos falar mais um pouquinho dela. A hora santa também faz lembrar o pedido de Jesus, quando ele estava no Getsemane, de que os discípulos vigiassem 1 hora com ele, e eles não conseguem vigiar. Daí que o apóstolo do Sagrado Coração de Jesus, o consagrado do Sagrado Coração de Jesus, tem por prática religiosa dar 1 hora de adoração, 1 hora santa, 1 hora junto com Jesus, tá? Toda mês antes da sexta-feira, da primeira sexta-feira.
Todo cristão, na medida de sua possibilidade, deve e pode fazer visitas semanais ao Santíssimo Sacramento, como agradecimento por todas as graças que nós recebemos de Jesus e também em reparação de todas as ofensas, sacrilégios, indiferenças com que ele é tratado. A partir de nós mesmos, né, reparar as nossas próprias faltas e as dos nossos irmãos. Bom, a terceira grande aparição de Jesus vai acontecer no dia 16 de junho de 1675. Sabe que data é essa? Oitava da festa do corpo de Deus. Festa de quem? São João Evangelista. Santa Margarida estava onde? Adorando o Santíssimo Sacramento, ó, fidelidade. Subitamente Jesus aparece para ela, descobre mais uma vez o coração divino e vai dizer assim para ela. Eu vou ler porque é um trecho um pouquinho maior. Eis o coração que tanto tem amado os homens, que nada tem se poupado até se esgotar e consumir, para testemunhar-lhe o seu amor. E em reconhecimento não recebo da maior parte deles, senão ingratidões, por meio das irreverências e sacrilégios, tibiezas e desdéns, que usam para comigo neste sacramento de amor. E o que me custa é serem corações a mim consagrados os que assim me tratam. Aí veio o puxãozinho de orelha para todos nós. Peço-te, por isso, que a primeira sexta-feira, depois da oitava do corpo de Deus, seja dedicada a uma festa especial para honrar o meu coração, comungando neste dia e dando-lhe a devida reparação por meio de um ato de desagravo para reparar as indignidades que recebe durante o tempo que fica exposto nos altares. Então aqui é específico. Essa festa é a festa anual do Sagrado Coração de Jesus. Ela acontece no domingo, na semana seguinte à festa de Corpus Christi. Tá? Então, a semana seguinte. Essa quinta é a quinta de Corpus Christi, quando é a primeira sexta-feira que tiver depois da festa de Corpus Christi, é a festa do Sagrado Coração de Jesus. E essa festa, então, ela é feita para desagravar as indignidades que Jesus recebe durante o tempo em que ele fica exposto no Santíssimo Sacramento do altar. Eu te prometo que o meu coração se dilatará para derramar com abundância as influências do seu divino amor sobre os que lhe tributarem esta honra e procurarem outros que lhe tributem, com as revelações que ele fez para ela. Nosso Senhor, então, indica, né, qual é o sentido dessa devoção, que é estar junto dele, aprender a viver o amor de Deus e reparar todo o mal causado pelas ofensas daqueles que o ofendem vivendo de uma fé superficial ou que o entristecem por terem se afastado da sua amizade. Né? Você se consagra para ele agora e depois você simplesmente abandona Jesus. Tá certo? Então, essas são as revelações na terceira grande aparição que Jesus faz para Santa Margarida Maria. Não é por acaso que as aparições de a Santa Margarida se deram num momento crucial em que, lembra quando eu falei, falando da devoção, eu falei que o jansenismo, falei da Revolução Francesa, então se pretendia afirmar a secularização. E o coração de Jesus, então, aparece para Santa Margarida, né, e num momento forte, né, para que aquelas pessoas pudessem resistir à descristianização da sociedade. Aí é grande importância da devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Nas aparições do Sagrado Coração de Jesus a Santa Margarida, ele vai fazer diversas promessas, que acabaram conhecidas como as 12 promessas. Na verdade, não foram 12, foram 8, se eu não me engano. Só que daí a igreja, ela separou, e na maneira didática como ela separou, acabou que ficaram em 12 promessas, e todos, né, conhecem as 12 promessas do Sagrado Coração de Jesus,
Eu vou lê-las, não temos tempo de aprofundar nelas agora, mas depois, no decorrer do ano, eu vou gravando alguns vídeos, solto aí na página. Vocês depois dão um like, curte a página direitinho, que vocês podem estar sempre recebendo material. Então, primeira promessa: darei às almas dedicadas ao meu coração todas as graças necessárias ao seu estado. Então, não importa o seu estado de vida, não importa o que você está vivendo, você pode se consagrar e Ele vai dar as graças necessárias para o seu estado de vida, para que você se santifique e você chegue ao céu ainda. Farei reinar a paz em suas famílias, eu as consolarei em suas penas. Quarta, serei refúgio seguro durante a vida, sobretudo na hora da morte. Quinta, derramarei copiosas bênçãos sobre todas as suas empresas, empreendimentos, negócios, pastorais, não importa, aquilo que você está à frente, tá? Os pecadores acharão em meu coração a fonte e o oceano infinito da misericórdia. As almas tíbias se tornarão fervorosas. As almas fervorosas elevar-se-ão rapidamente à grande perfeição. Abençoarei as casas em que se achar exposta e for venerada a imagem do meu coração. Décima, darei aos sacerdotes o dom de tocar os corações mais endurecidos. As pessoas que propagarem esta devoção terão seus nomes escritos indelevelmente no meu coração. O amor, 12ª, o amor todo-poderoso do meu coração concederá a todos os que, por 9 meses seguidos, confessarem e comungarem na primeira sexta-feira a graça da perseverança final. Então veja bem aí, preste atenção, esta 12ª é também conhecida como a grande promessa. Por quê? Porque ela nos garante que nós não seremos levados ao fogo do inferno. 9 sexta-feiras do mês seguidas, se você chegou lá na 8ª, falhou, você tem que começar tudo de novo. 9 seguidas. E se você vier a deixar essa terra, perder a sua vida aqui nessa terra, antes de completar, é dado por completo, tá? Então, você precisa fazer 9 sextas-feiras, ter esse propósito e começar a fazer. Se parar no meio do caminho, começa de novo. Comungar e confessar. A confissão serve 7 dias antes ou 7 dias depois, tá? Porque você precisa comungar no estado de graça. Algumas outras falas aqui de Jesus para Santa Margarida, né, para vocês terem uma ideia. O coração de Cristo é a plena revelação do mistério de Deus, que se inclina compassivo para a humanidade. Deus apaixonado, cheio de misericórdia e ternura. Eis o coração que tanto amam os homens. Ama ao menos tu. O meu divino Salvador fez-me compreender que aqueles que trabalham pela salvação das almas encontrarão a arte de comover os corações mais duros e trabalharão com êxito maravilhoso se eles mesmos estiverem penetrados de uma terna devoção ao divino coração. Sinto-me totalmente imerso nesse divino coração. Estou como num abismo sem fundo, onde ele me revela os tesouros do amor e de graça que concede às pessoas que se consagram e sacrificam para lhe render e alcançar toda a honra, amor, glória que são capazes. Essas frases todas eu fui tirando da biografia dela, tá? Vou pegar uma outra aqui. Este amável coração reinará, apesar de Satanás. Isso me arrebata de alegria. Afinal, reinará este amável coração, apesar de todos os que se quererão opor. Satã e todos os seus seguidores serão confundidos. Uma outra frase de Jesus para ela diz assim: nada temas, eu reinarei, apesar dos meus inimigos e de todos aqueles que procurarão opor-se. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.
Esse é um videozinho que eu fiz mais curto, né? E aí eu já vou gravar em seguida o das práticas, então você pode até assistir um após o outro, porque também vai ser um vídeo curto, tá certo? E aí no nosso grupo você já pode ir colocando, se você vai se consagrar, você pode ir colocando o seu nome, por favor, e a sua paróquia e a sua cidade, se for possível, para a gente saber de onde você está acompanhando, tá certo? Pode colocar lá no nosso grupo de WhatsApp o seu nome, a sua cidade, a sua paróquia. E se você for se consagrar aqui em Goiânia e quiser se unir a nós estaremos com a missa solene na comunidade Jesus de Nazaré, aqui no Goiânia Viva. Eu vou postar lá no nosso grupo a localização GPS, se você quiser vir até lá. Se você for vir, também confirme que é para nós reservarmos o seu lugar. Louvado seja. Que viva Jesus em nossos corações. Salve Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.